Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. O assunto não poderia ser outro que não a aprovação do segundo impeachment de Donald Trump. O Barão, explica pra gente o que significa esse segundo impeachment, porque as pessoas leem aqui as manchetes dos jornais. Trump é impedido pela segunda vez, tá aqui na capa da Folha de São Paulo. Mas o Trump continua presidente. Como que ele sofreu o impeachment? Bom dia pra você. Fala, Megali, bom retorno, Sheila, Obrigado, Carla, querido. todo mundo no Brasil. É diferente do que acontece no Brasil, quando o impeachment só é impeachment mesmo, depois que tanto a aprovação no processo na Câmara quanto no Senado, aqui nos Estados Unidos não. Já é considerado impeachado, né? Já tem essa condenação com a aprovação na Câmara. Então, por isso que todos os jornais hoje dizem que foi um dia histórico, quando, pela primeira vez, um presidente americano sofreu o processo de impeachment duas vezes, mesmo sem o afastamento dele ainda determinado. Na primeira vez, ele sofreu o processo de impeachment na Câmara, mas depois, no Senado, Trump venceu. O processo foi parado. Agora, isso pode acontecer de novo, mas por enquanto, o Trump sofreu o segundo processo de impeachment depois que a maioria dos deputados acabou aprovando ontem na Câmara. Detalhe: com 10 votos de deputados republicanos, do mesmo partido de Donald Trump, algo que não tinha acontecido da primeira vez, já que os democratas tinham a maioria e mantêm a maioria na Câmara. Agora, Megali, a situação do Donald Trump nesse momento é a seguinte: ele vai ter pela frente uma batalha no Senado que ninguém sabe quando efetivamente vai acontecer. A tendência é que a votação ocorra depois da posse do Joe Biden, que é na semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 20, em Washington. Então, está tudo muito no ar. Diferente da Câmara, quando basta a maioria simples, o Senado precisa de 2/3 dos votos para que o presidente que está no cargo, no caso agora, o Trump, sofra esse processo de impeachment. Ele foi considerado culpado pelos deputados por incitar uma insurreição praticada por extremistas contra o poder legislativo. Muita gente se lembra, né? Centenas de apoiadores do Trump que invadiram o Capitólio naquela tragédia que terminou com 5 mortos, inclusive com um policial. Ontem, a cidade de Washington, a capital americana, estava sitiada com mais de 15 mil homens da Força Nacional, da Guarda Nacional, mais gente hoje do que tem, por exemplo, no Iraque, no Kuwait, juntos. Negócio inacreditável. As imagens mostravam muitos, inclusive, dessa tropa dormindo nas alas, nos corredores do Congresso dos Estados Unidos. Não havia cena semelhante desde a Guerra da Secessão, quando houve o pedido do Lincoln para as pessoas ficarem ali, os militares ficarem naquela região. De qualquer forma, Megali, agora é essa dúvida que tem no ar, mas é bem possível que Trump perca os direitos de concorrer novamente a uma eleição. Essa é uma outra ação que também está correndo no Congresso dos Estados Unidos, e por isso o Trump está muito preocupado, já está falando em trocar os advogados dele. Rodolfo Giuliani não deve mais continuar como advogado do Donald Trump, e agora resta saber quando tudo isso vai de fato voltar a ser discutido no Congresso dos Estados Unidos. Agora, Barão, o Trump foi abandonado por muitos de seus aliados, ele foi banido de boa parte ou da quase totalidade das redes sociais, então a gente fica com a impressão de que ele virou um pária nos Estados Unidos, de que ele não poderia sair às ruas hoje porque seria apedrejado. Mas não é exatamente isso que acontece, né? A gente vê aí que de quase 200 deputados republicanos, só 10 votaram pelo afastamento dele na Câmara. E eu tô aqui no 538, que é um site que vai compilando pesquisas de aprovação dia a dia, e ele mostra que hoje a aprovação do Trump é de 40%. Ok, a rejeição é bem maior, 55,8%, mas já houve momentos em que a aprovação dele teve mais baixa. Lá para dezembro de 2019, por exemplo, 37%, 36% em agosto, em agosto é ótimo, né? Em agosto de 2017. Não é que ele está em queda vertiginosa de aprovação entre os eleitores. Ele meio que conseguiu manter, pelo menos por enquanto, esse ativo aí entre os seus apoiadores, ou não, Barão? Nessa reta final, a popularidade dele caiu, Megali. Na comparação com a gente estava vendo, por exemplo, no meio da eleição, né, houve uma queda. Agora, você tem razão, o Joe Biden vai pegar um país rachado. Tem muita gente que acha
de fato que a eleição foi fraudada, que a eleição foi roubada e que Donald Trump deveria continuar como presidente nos Estados Unidos. Aquela manifestação que a gente viu na quarta-feira passada representa o pensamento, não sei se chega a 40%, mas próximo disso da população aqui nos Estados Unidos. Então, não é pouca gente, é quase metade de um país. Então, o desafio do Joe Biden ao assumir a presidência, no meio de uma pandemia que tem recordes quase diários de mortos, no meio de um país que está numa situação econômica, convenhamos, não é das melhores, e com muita gente achando que ele não deveria ser o presidente, é um desafio gigantesco. O Biden vai ter sérias dificuldades. E mais, Megali, há um medo muito grande de que algo mais sério possa acontecer. O contingente visto ontem em Washington, que vai continuar hoje, amanhã, até semana que vem, é algo que nunca se viu. 15 mil homens da cidade do tamanho de Washington, que você conhece bem, é uma coisa inacreditável. Qualquer lugar que você anda tem lá homens do exército. Por quê? Porque há receio de algo mais grave, há receio de que alguém tome uma atitude mais drástica contra o presidente eleito dos Estados Unidos, contra o Joe Biden. E a gente está falando de um grupo que apoia o Donald Trump, onde estão, sim, muitos militares, muitos veteranos, ou seja, pessoas que andam armadas. Então há um receio muito grande do que virá pela frente a partir de agora, e você tem razão, o país está completamente dividido no momento em que a gente já viu que tem gente que topa invadir o Congresso dos Estados Unidos, ser presa e fazer muito mais pelo atual presidente Donald Trump. Muito bem. Eduardo Barão, com informações direto dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho volta no Band News Station. Um beijo para você, Barão. Beijo, Megali. Bom retorno. Mais tarde eu volto com a Carlinha. Até mais, Sheila. Valeu. Valeu. Beijo.